Queridos, Efésios capítulo 5, nós vamos estar lendo dos versos 25 até o 33. Efésios 5, dos versos 25 até o 33, assim nos diz: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Queiram sentar, queridos. Efésios 5, dos versos 25 até o 33, talvez é a passagem mais completa quando nós pensamos nas atribuições de um marido cristão, de um marido temente a Deus. Todos os homens deveriam seguir esses conselhos, essas orientações que estão sendo dadas pelo apóstolo. Mas para todos nós que somos homens tementes a Deus, isso é para nós a instrução mais completa no que diz respeito ao nosso papel de maridos. Também, queridos, é preciso dizer de maneira introdutória, uma vez que nós já consideramos semana passada o papel das mulheres como auxiliadoras que caminham juntas com seus maridos, sujeitas a ele, assim como a Escritura orienta. Nós chegamos hoje ao papel do homem, e nós vamos chegar a esse texto entendendo que o papel masculino, ele é a tarefa mais difícil de ser realizada. Nesses dias de tantos alardes, nesses dias de tantas ideias tão pró-femininas, tão feministas, é importante dizer que tudo aquilo que diz respeito às mulheres e tudo aquilo que é um direito das mulheres deve ser o nosso desejo de buscar com que isso seja concretizado. Mas, irmãos, o discurso em nossos dias ultrapassa e muito aquilo que tem sido proposto pelas Escrituras em relação às mulheres. Logicamente, tem muitos excessos também do lado dos homens, mas muitos excessos também do lado das mulheres. É importante, então, que nós saibamos o que as Escrituras dizem, como que os maridos vão viver a vida conjugal, amando suas mulheres, liderando suas mulheres, segundo a vontade do nosso Deus. Vamos considerar primeiramente que os maridos, eles precisam amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Os maridos devem liderar suas esposas, cada marido lidera a sua esposa amorosamente, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. O verso 25 é iniciado com a palavra maridos. O verso 22 foi iniciado com a palavra mulheres. Lembre, nesse momento o apóstolo ele está sendo bem direto, bem específico. Ele está dizendo: as mulheres, as esposas, elas agem assim. No verso 25, os homens, os maridos, eles agem assim. Agora nós temos essa chamada aos maridos: vocês homens, vocês maridos, a maneira de vocês agirem é assim.
E o apóstolo então nos diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Nós temos uma ordem direcionada aos maridos, e essa ordem é uma ordem de amar. Algumas pessoas tentam dizer que esse texto não está necessariamente ensinando a relação de liderança e submissão. Por que tais pessoas dizem isso? Eles vão dizer: olhe para o texto, você vai encontrar a palavra ame, você vai encontrar a palavra cuide, você vai encontrar o exemplo de Cristo que se sacrifica, mas você não vai encontrar a palavra ordene, você não vai encontrar a palavra lidere. Realmente, dos versos 25 até o verso 23, nós não vamos encontrar essa palavra. Mas note bem, pelo menos duas palavras, dos versos 22 até o verso 24, quando o texto diz sujeite-se, nós só nos sujeitamos a alguém que exerce autoridade sobre nós. Nós nos sujeitamos às autoridades de trânsito porque eles exercem autoridade sobre nós. Nós nos sujeitamos às autoridades governamentais porque eles exercem autoridade sobre nós. Então, é fato que, ainda que a palavra não apareça desses versos 25 em diante, o homem exerce autoridade. A primeira palavra que indica esse exercício de autoridade é essa palavra sujeite-se. E ainda, o texto nos diz o seguinte no verso 23, o marido é o cabeça. Essa palavra cabeça, no original kephalei, governa, alguém que governa, alguém que lidera, alguém que preside. Então o texto anterior nos deixa bem claro que o marido, sim, ele exerce. Agora, ele exerce amando. Ele deve liderar amando. Ele deve amar liderando. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Nós, maridos, somos convidados a liderar amando. Irmãos, algumas coisas são importantes acerca desse amor para com o marido. A palavra amor hoje se tornou uma palavra altamente desgastada. Pessoas traem e dizem que estão traindo porque amam. Pessoas dissolvem o seu laço matrimonial e estão dizendo que dissolvem porque não amam mais. Pessoas estão cometendo atrocidades, e estão cometendo atrocidades, dizem elas, em nome do amor. Então essa palavra amor, ela ficou tão desgastada, tão banalizada, que quando nós lemos, quando nós ouvimos que os maridos devem liderar amando, parece que isso é algo simples, ou parece que isso é algo comum, ou parece que isso é algo de pouco peso. Em primeiro lugar, é importante destacar que a palavra que é utilizada aqui para amor é a palavra mais nobre para amor em todo o Novo Testamento. Várias palavras do Novo Testamento são traduzidas como amor. Por exemplo, a palavra filéu, o verbo filéu, que é traduzido para amor, é o amor de amigo. Filós, ele é um amigo, a palavra filosofia, amigo da sabedoria, e ali é uma amizade entre pessoas, entre iguais. Tem a palavra eros, que é também traduzido como amor, do contexto mais erótico, do contexto mais sensual, do contexto mais atrativo fisicamente. Nós temos algumas palavras do Novo Testamento que são traduzidas como amor, mas o substantivo agape e o verbo agapao são traduzidos como amor, e são as palavras mais nobres para se referir ao amor. Quando o apóstolo está nos dizendo, maridos, ame cada um a sua mulher, ele está usando a palavra mais nobre, ele está usando a palavra mais sublime. Às vezes essa palavra ela é usada como um sinônimo de palavras mais simples, mas quando o amor é falado no Novo Testamento, na sua forma mais exuberante, mais sublime, normalmente é essa palavra que é utilizada. Então é dito para os maridos, em relação às suas mulheres,
Maridos, ame cada um a sua mulher. Ame da melhor maneira. Ame da maneira mais valiosa, mais preciosa. Ame da forma mais nobre que você pode amar. E o apóstolo, ele não se restringe a usar uma palavra nobre, ele vai usar um comparativo. Ele nos diz assim: ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. O amor que o marido vai ter para com a igreja, para com a sua esposa, desculpe, é modelado, tem como modelo o amor com que Cristo amou a igreja. O apóstolo, ele acrescenta nesse verso 25, dizendo: assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Muitas vezes nós pensamos no amor do marido para com a sua esposa em termos bem românticos. Não tem nenhum problema com isso. Os maridos, quanto mais aprenderem a serem românticos, a terem uma linguagem agradável, leia Cantares, e você vai ver o tanto que o noivo, que o marido, o tanto que ele é agradável em relação à sua esposa, o tanto que ele a elogia, o tanto que ele é cuidadoso para com ela. Agora, irmãos, o amor nas Escrituras, ele transcende palavras bonitas. Ele vai além de palavras bonitas. Ele vai além de compor poemas. Quando nós pensamos em poemas, tem uma música do Roberto Carlos. Ele diz: nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, nem o infinito é maior do que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Ele segue essa canção dele. É um poema muito bonito, palavras bonitas, comparações grandes. E ele diz: grande, muito grande é o meu amor por você. Mas nós temos aí palavras. Fábio Júnior é um outro que compõe, ou pelo menos canta, não sei necessariamente se é ele que compõe, mas canta canções poéticas, já se casou várias vezes, e outros mais. Queridos, o amor, ele transpõe palavras bonitas. O amor bíblico, se ele imita a Cristo, ele é mais do que atitudes inspirativas, mais do que atitudes que deixam uma mulher encantada por aquelas palavras. Sim, dizer palavras agradáveis, comparações grandes, fortes, e expressar o quanto nós amamos a nossa esposa, o nosso cônjuge. Isso é importante, isso é próprio, isso é bíblico. Mas o amor que o apóstolo nos fala, que as Escrituras trazem para nós, transpõem, vão além disso. O texto diz que Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então o averiguador, a medida, aquilo que nos mostra o que realmente é o amor, é a cruz. Porque foi ali que Cristo realmente mostrou o seu amor pela sua igreja. Romanos 5,8 nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. O amor às Escrituras está muito ligado com a entrega de Cristo na cruz. Não é que Cristo estava dizendo: oh, como eu amo vocês. Talvez ele até disse. O apóstolo João, citando as palavras do Senhor: ninguém tem maior amor do que esse, que alguém dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus falando do amor. Os filósofos dizem que ninguém falou do amor como Jesus. Tudo isso é verdadeiro. Mas, queridos, especialmente na pessoa de Cristo, em relação à sua igreja, o amor é visto em termos de atitudes, de entrega, de sacrifício, de pagar o preço, de assumir o lugar, de fazer algo de concreto e necessário pela pessoa que se ama. No caso, Cristo amou a igreja, todos aqueles que desde a eternidade ele já separou para a salvação, pelos quais ele morreu e já estava desde toda a eternidade determinado. Ele então vem no nosso mundo, na nossa história, tira os
seu manto de glória, porque Ele é Deus eterno, assim como o Pai é, assim como o Espírito Santo é. Ele se fez homem, Ele veio nesse mundo, Ele conheceu as nossas dores, e no final das contas, sendo Ele justo, morreu pelos injustos. Por mim e por você que cremos em Cristo, sendo Ele alguém que nos seus lábios nunca se encontrou uma palavra errada, diz o autor de Hebreus, pagou Ele o nosso preço, Ele entregou-se em nosso lugar. O amor verdadeiro faz algo pela pessoa que ama. É bonito e é fácil dizer eu te amo, mas tem que transcender, tem que ir além das palavras. O amor bíblico faz algo. Isso me faz lembrar, irmãos, de uma certa história, e eu vou contar duas outras histórias antes para chegar nessa. Certa vez eu estava numa conferência e lá estava pregando o Kevin DeYoung. Kevin DeYoung tem escrito livros para os jovens, também para adultos. Ele tem tido um ministério muito frutífero nos Estados Unidos com jovens universitários e outros mais. E nessa conferência que estava pregando o Kevin DeYoung, ele estava falando sobre a consciência, sobre uma consciência bem sensível, sobre uma consciência que estava sendo afetada, sobre uma consciência cauterizada. Estava falando sobre a consciência. E falando sobre a consciência, ele falou de uma experiência que ele teve no frio. Nos Estados Unidos, em alguns locais, é tão frio, que se a pessoa ficar exposta ao frio, ela morre. E ele disse que ele estava num certo local e ele não tinha como sair daquele lugar. E começou uma nevasca, e uma nevasca forte, bem intensa. E ele disse que começou a sentir quando as suas mãos começaram a perder a sensibilidade, quando o seu rosto começava a petrificar e os órgãos já não continuavam mais aquecidos. Ele disse que é uma sensação horrível. E graças a Deus ele foi salvo. O pastor Daniel Sudberg nos contou uma história bem semelhante acerca de ser salvo em um dia muito frio. Uma outra história ligada a essa, lá em casa nós estamos assistindo uma série que está no YouTube. Essa série em português, O Amor Vem Devagar. Uma série romântica, inclusive. Eu indico para os casais. É uma série que dá para a família assistir, mas os casais vão aproveitar bem. Em um dos episódios, dois irmãos estão cumprindo a atividade do pai. Um irmão acompanhou o menor, acompanhou o maior. E o maior quer a todo custo cumprir as ordens do seu pai. A noite se estende. Ele já não consegue mais ver o caminho de volta. E eles então têm que ficar a noite ali. Eles fazem uma fogueira, mas o frio era muito intenso. O irmão menor dele não resistiu, morreu no frio, congelou nos braços dele e morreu. É uma parte que é dolorosa, mas é uma parte da trama lá que é muito interessante. Mas eu contei essas duas histórias para contar uma outra história. Certa vez, se eu não sou enganado, na União Soviética, e lá o frio é intenso, muito intenso. Uma certa mãe, ela tinha que ir de um lugar para o outro. E essas nevascas que vêm no inverno, nesses países que tem um inverno muito rigoroso, são como às vezes essas chuvas de verão. É o tempo do frio, mas a nevasca vem de uma vez, não está aparentando. Às vezes está o tempo relativamente bom, rapidamente fecha e vem uma chuva forte. Ela estava indo de um lugar para o outro, de repente começou uma nevasca muito forte. E se estendendo a nevasca, ela continuava, e ela estava com a sua criança pequena nos braços. Depois de um certo tempo, ela entendeu que ela não conseguiria chegar, que eles morreriam no percurso. Ela estava com a blusa, um casaco, uma blusa de frio, bem grossa.
e ela tirou a sua blusa de frio e envolveu na criança e colocou a criança o máximo possível próximo a ela. Passada a nevasca, algumas autoridades encontraram os dois, ela morta, a criança viva. Eu estou contando essa história, irmãos, para dizer que o amor verdadeiro, ele vai chegar ao ponto de sacrificar-se, de morrer no lugar, de se somente um dos dois vai escapar, a pessoa amada vai escapar, o alvo do nosso amor vai escapar. Foi assim que Cristo fez com a igreja. Ele morreu no lugar da igreja. Se ele não morresse, a igreja não teria como ter vida. Aqueles que seriam salvos não teriam como passar a eternidade com o Senhor. Não haveria como os salvos desfrutarem a eternidade se Jesus não morresse no lugar da igreja. Ele teve que morrer no lugar da igreja, não era algo opcional. O justo então teve que pagar no lugar do injusto. Irmãos, na história dessa mulher e da criança, ela percebeu que os dois morreriam se continuassem como estavam. E ela disse: se alguém vai morrer, eu vou morrer e a criança vai continuar. E assim aconteceu. E no amor bíblico é isso que Paulo está dizendo para os maridos: ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então o amor do marido para com a sua mulher é um amor que se entrega por ela. Agora eu preciso dizer, queridos, que nós não vamos amar nossas esposas apenas num caso de vida ou morte. Olha, se aparecer um ladrão, se alguém for tomar o tiro, você toma ela viva. E durante todo o casamento, você trata ela mal. Você é alguém rancoroso, você é alguém ríspido, você é alguém grosseiro, você é alguém que não a trata da maneira devida. Você vai sacrificar-se somente se chegar um momento de vida ou morte. Não, não é isso que o texto diz. O texto nos diz que os maridos, eles devem amar suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo sempre foi amoroso com a igreja, ele sempre cuidou da igreja, e ele chegou ao ponto de sacrificar-se pela igreja. Então nós cuidamos bem, nós lidamos bem, nós temos atitudes adequadas para com o nosso cônjuge, e devemos chegar ao ponto de sacrificar-nos pelo nosso cônjuge. É importante dizer que sacrifício não é apenas o da vida. Sim, eu diria que esse é o sacrifício, talvez o mais belo, o mais pleno, mas nós podemos ter outros sacrifícios na nossa caminhada com o nosso cônjuge. E precisamos sim, irmãos, devemos nos sacrificar por ela. O apóstolo continua nos falando. Ele diz que Cristo entregou-se por ela, pela igreja, para santificá-la. Então esse sacrifício visava o benefício, haveria de mudar a igreja, de separar a igreja, santificá-la para ele mesmo, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Toda essa linguagem de Paulo aqui lembra muito o contexto sacrificial do Antigo Testamento. Eles faziam muitas purificações, inclusive a palavra que aparece aqui para purificar, Paulo usa ela bem pouco. E ele usa aqui em relação ao contexto de sacrifícios do Antigo Testamento, quando eles faziam as purificações. Ele sacrificou-se para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então eles faziam purificações mediante água, eles tinham as suas abluções, eles faziam esse tipo de sacrifício visando purificações. Aqui Paulo diz que essas purificações, ele usa a linguagem, mas ele diz, ela é feita pela palavra. Cristo santifica a igreja pela palavra. No Antigo Testamento eles tinham ritos. Nós não vamos encontrar a orientação de ritos no Novo Testamento. Nós temos 2 ordenanças, mas toda aquela gama de ritos, elas são substituídas no Novo Testamento.
E nós temos, então, Paulo dizendo que isso acontece mediante a palavra que transforma a vida da igreja. Temos aqui uma direção que maridos devem também, pela palavra, a palavra vai ser instrumento para transformar a vida de suas esposas. Verso 27, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O apóstolo nos diz que Cristo fez essas coisas para que a igreja fosse apresentada a Ele, santa. Mais uma vez, essa linguagem sem ruga, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. No Antigo Testamento, um sacrifício não podia ter defeitos, mancha, ruga, vários defeitos eram especificados, e eles não deveriam existir para eles serem sacrifícios aceitos. Então o texto nos diz, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, a maneira que vai exaltar o próprio Deus. É interessante, irmãos, que Paulo está falando do casamento cristão, e ele entrelaça a relação do casal cristão com a relação de Cristo com a igreja. Essa relação de Cristo com a igreja é uma relação marcada por sacrifício, é uma relação marcada por santidade, é uma relação marcada por propósitos que envolvem a apresentação da igreja como purificada diante do próprio Deus. O interessante é que, fazendo aplicações ao casamento, o marido deve sacrificar-se pela sua esposa. O marido deve empenhar-se na santidade da sua esposa, e a sua esposa vai estar diante dele para uma relação muito bonita, muito apreciada. É usada aqui a palavra irrepreensível. Paulo vai entrelaçando de uma maneira tão forte a relação do marido com a mulher, de Cristo com a igreja, que lá no final, no verso 32, ele diz o seguinte: este é um mistério profundo. Todos pensam que ele está falando do homem e da mulher. Ele diz, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então, esse entrelace de ideias e de modelo, e daquilo que Cristo fez, e dos resultados que colheu, é tão forte na relação marido e mulher, que em certo momento parece que se confunde. Já não se sabe mais se Paulo está falando do marido e da mulher, ou de Cristo e da igreja. Ele tem que ser mais específico para deixar isso claro. Fato é, irmãos, maridos que se sacrificam pelas suas mulheres, pela sua mulher, pela sua esposa, ele vai colher uma relação muito maravilhosa com a sua esposa. Problema muito sério, que não é novo, é muito antigo, é que nós somos altamente egoístas. Nós não queremos sacrifício coisa nenhuma, mas queremos ser servidos. Nós queremos o exercício da autoridade. Muitas vezes a autoridade é confundida com autoritarismo. E nós muitas vezes transformamos a relação conjugal em um peso muito grande. Então é importante dizer que aquele que lidera sacrificando-se pelo seu cônjuge. Segunda grande imagem, a primeira grande figura que Paulo usa é essa figura, Cristo e a igreja. Mas ele usa uma segunda grande figura dentro dessa passagem. Veja o verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Agora Paulo tem uma segunda comparação. Ele diz o seguinte: maridos, amem as suas mulheres. Cada um ame a sua mulher. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Cristo sacrificou-se pela igreja. Maridos, amem suas mulheres ao ponto de vocês sacrificarem-se por elas. Sejam práticos, sejam concretos no seu amor por ela. Aí ele insere uma segunda imagem: maridos, amem as suas mulheres como vocês amam a si mesmos. E Paulo discorre dizendo, falando acerca desse amor, ele diz o seguinte:
Os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Então cada um deve amar a sua esposa como o seu próprio corpo, a sua própria carne. O apóstolo nos diz então: quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama. Então, quando o marido está amando a sua mulher, na verdade, ele está fazendo bem para si mesmo. Porque o apóstolo nos diz que o amor do marido para com a sua mulher deve ser como o amor do marido para com o seu próprio corpo. Então, quando ele ama a sua esposa, é como se ele estivesse amando a si mesmo. Irmãos, eu confesso que eu vejo pouco, mas eu fico irritado quando eu vejo maridos falando mal da sua própria esposa. Querido, entende uma coisa, é como se você estivesse falando mal de si mesmo. Quando você ama a sua esposa como o seu próprio corpo, o texto diz: quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Mas quando você fala mal, quando você agride, é como se você estivesse falando mal de você mesmo, agredindo a você mesmo. Porque nós, maridos, devemos amar as nossas esposas como amamos o nosso próprio corpo. Olha só o que o apóstolo diz no verso posterior. Ele diz o seguinte: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Nós temos aqui uma orientação que o marido é o provedor do lar. Alimenta e cuida. Ele provê e ele protege. São ideias incluídas dentro da imagem que o apóstolo está evocando aqui. Ele ama como ele ama o seu próprio corpo. E aí o apóstolo diz: olhe, preste atenção, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Se você encontrar alguém se furando, se esfaqueando, dando golpes em si mesmo, ele deve ser meio doido. Ele deve talvez estar prestes a caminho de ser levado para um sanatório. Ele é um sadomasoquista. Um masoquista, ele gosta de fazer o mal aos outros. Ele tem prazer no sofrimento alheio. Um sadomasoquista, ele começa a fazer mal a si mesmo e encontra algum prazer nisso. Mas uma pessoa que faz isso é uma pessoa doente. O apóstolo está dizendo, além do mais, nesse verso 29, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Amados, nós somos orientados a amar as nossas esposas como amamos o nosso próprio corpo. Eu penso que todos nós tomamos banho, cortamos as unhas, tentamos ter uma alimentação balanceada para o corpo estar saudável e daí por diante. É próprio que nós façamos isso. É necessário que nós façamos isso. E esse é o amor apropriado para com as nossas esposas. Irmãos, um dos grandes problemas da vida conjugal é que o que impera, ou que é muito presente dentro das relações conjugais, não é esse tipo de atitude que o apóstolo está dizendo, mas atitudes profundamente egoístas. Nós queremos ser servidos, nós queremos que a nossa vontade seja feita, nós queremos que os nossos gostos sejam atendidos, nós queremos que as nossas preferências sejam todas elas levadas na mais alta consideração, que elas se tornem leis, mandamentos. Nós queremos que a nossa vontade opere. Mas no casamento cristão, nos deveres do marido cristão, se encontra no coração das nossas atribuições amar, sacrificar-se, abrir mão, cuidar bem, alimentar, proteger. Todas essas são atividades importantes. E queridos, é muito verdadeiro. Uma mulher, ela vai saber e ela vai entender muito bem quando ela está sendo devidamente amada, cuidada, protegida. Ela também vai saber quando ela está sendo um saco de pancada, quando ela está ficando de canto, quando ela é menosprezada, quando ela é desrespeitada. Tudo isso é sentido.
Agora, eu preciso dizer, diante dessas instruções já dadas, eu preciso dizer que o nosso egoísmo ele vai ser vencido especialmente pelas Escrituras. Por quê? Porque mulheres também são egoístas. Eu até temo que depois dessa mensagem vai ter um bocado de mulheres. Quando quiserem alguma coisa do seu marido, ela vai dizer: como assim você não me ama? Espera aí, você não ouviu a mensagem, você não leu Efésios 5? Olha só, o marido se sacrifica pela esposa, mas talvez o que ela quer é apenas um capricho. Talvez o que ela quer é algo desnecessário. Amar não significa atender a todos os pedidos. Amar não significa satisfazer todos os gostos. Amar não significa ceder a todas as pressões. Amar não significa essas coisas, irmãos. Pelo contrário, é preciso haver o exercício da liderança da nossa parte. Deixe-me dizer que maridos são egoístas e esposas são egoístas. Nós precisamos então do crivo da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus norteando. Maridos e mulheres brigam por causa de sexo. Maridos e mulheres brigam por causa da criação dos filhos. Maridos e mulheres brigam por causa do modo como eles vão usar o dinheiro da família. Maridos e mulheres brigam por causa das atividades profissionais, a quantidade de tempo e essas coisas que eles têm que fazer, o modo como vão educar seus filhos, tratando os seus filhos. Alguns pais são mais rígidos, outros mais light. Alguns dizem: olha, não precisa tanto. Outros dizem: nossa, mas você também deixa a coisa correr frouxa demais. Dentro do casamento, dos cônjuges, um tem mais facilidade de gastar, o outro tem mais facilidade de reter. Na relação conjugal, muitas vezes a atividade sexual é um impasse. Um tem mais frequência, o outro quer com menos frequência. E aí as dificuldades começam a acontecer uma após outra. Como é que nós vamos resolver? Maridos, é importante que a palavra, veja que Cristo ele sacrificou-se, entregou-se pela igreja para santificá-la, purificando-a pela lavagem da água mediante a palavra. Então, aquilo que acontece hoje é mediante a palavra. Tem esse ministério da palavra. Não que antes não tivesse, mas hoje é exercido como carro-chefe essa palavra chegando e trazendo as transformações. Como então que o egoísmo não vai operar? Quando essa família, quando esse casal, especialmente você marido, quando conhecemos a palavra e quando nós nos submetemos à palavra, quem vai ser então o árbitro no nosso lar? O próprio Deus vai ser o árbitro. Então nós vamos ceder, nós vamos dar, nós vamos reter, nós vamos concordar, nós vamos discordar de acordo com a palavra que vai reger a nossa casa, o nosso lar, as nossas escolhas. Tudo aquilo que nós fazemos é aquilo que Deus nos orienta através da palavra. Como é que você vai ser um bom marido sem a palavra, para cortar o seu egoísmo, para mostrar as áreas que você tem que mudar, para dirigir você nas suas escolhas, para que nós venhamos a fazer aquilo que está de acordo com o nosso Deus e não aquilo que está de acordo somente com a nossa vontade? Nós precisamos então, irmãos, sermos casais, especialmente maridos, dirigidos pela palavra, norteados pela palavra. Caso contrário, seremos altamente egoístas e só desejaremos que a nossa própria vontade aconteça dentro dessa relação. É extremamente importante que nós maridos assim o façamos. O apóstolo nos diz, verso 30, pois somos membros do seu corpo. Mais uma vez a linguagem é transferida para essa relação de Cristo com a sua igreja. No final do verso 29, Paulo disse que Cristo cuida da igreja
Ele assim faz com a igreja, ele a alimenta, ele nutre a igreja, ele cuida da igreja. Ele diz, pois somos membros do seu corpo. Ele faz todas essas coisas porque nós estamos ligados a ele, há um corpo e nós somos membros desse corpo. Aí ele diz, por essas coisas, ele está citando agora Gênesis 2:24, verso 31, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Paulo diz, tendo essas coisas em mente, que nós amaremos o cônjuge como Cristo amou, e amando como ama o próprio corpo. Então, por essa razão, tendo essas coisas por trás, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aí olha como é profundo o entrelaço. Este é um mistério profundo, grande é este mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Há uma relação, uma ligação indissolúvel entre Cristo e a igreja, e assim deve ser entre marido e mulher, dadas as orientações que as Escrituras assim trazem para casos específicos. Queridos irmãos, o homem deixa pai e mãe, une-se à sua mulher, os dois são uma só carne. Isso é um mistério profundo, há uma relação, uma ligação profunda entre um homem e uma mulher. Esse é o casamento. E dentro dessa relação, o apóstolo resume tudo no verso 33, falando do papel do homem e do papel da mulher. Portanto, tendo isso em vista, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. A orientação bíblica para homens e mulheres é que, maridos, amemos nossas mulheres. Sacrifiquemo-nos. Se só os dois podem ter uma única coisa, cedamos ao nosso cônjuge, escutemos o nosso cônjuge, busquemos aquilo que é importante para o bem do nosso cônjuge. Façamos isso, ainda que seja preciso que nós venhamos abrir mão daquilo que é o mais importante e vital. Cristo morreu pela igreja. Se for o caso, devemos chegar a esse nível de morrer pela esposa. Sacrifícios diários pelo nosso cônjuge. Amar como amamos o próprio corpo. Isso não significa necessariamente fazer todas as vontades. Isso significa que tudo aquilo que é importante, você vai vencer o seu egoísmo para que o seu cônjuge tenha. Irmãos, entre o papel dos dois, submeter-se ao marido não é o papel mais difícil. A não ser que você tenha um marido tirano, um marido carrasco, um marido que ele exerce o seu papel como um algoz, como alguém que só quer ser beneficiado nessa relação. Se isso é verdadeiro, a relação é realmente muito difícil, mas ainda assim você pode orar pelo seu marido, você pode fazer algo por ele. A atividade mais difícil não é submeter. E uma dica, maridos, quanto mais amamos nossas mulheres, mais elas terão facilidade em sujeitar-se a nós. Mulheres, quanto mais vocês se sujeitam aos seus maridos, mais vocês vão cativá-los para que eles amem vocês. É muito importante que nós tenhamos essas coisas com bastante clareza. Eu quero deixar ainda uma palavra final, antes de nós encerrarmos essa porção de hoje à noite. Nós vivemos hoje uma crise profunda de liderança masculina. Muitos homens não sabem o que é liderar. Eles pensam que liderar é deixar liderar amorosamente, ser um marido que lidera adequadamente, é satisfazer todos os gostos da sua esposa. Isso não tem nada a ver com a liderança bíblica.
Muitos homens pensam nos nossos dias, ficou famoso o modelo de que o rapaz que vai namorar, ele sabe fazer tudo em casa. Ele sabe fazer comida, ele sabe lavar roupa, ele sabe passar roupa, ele sabe cuidar de casa. Olha, casa comigo, eu faço isso, isso e isso. Eu faço o que você deveria fazer. Para muitos homens, não fazer isso é ser machista. Para muitos homens, não ser um marido que participa diretamente nas atividades da sua esposa é ser um marido cruel. Para muitos homens, dar a direção do seu lar é ser um marido ruim. E nós vivemos uma profunda crise. Se multiplicam os efeminados. Se multiplicam aqueles que acham que ser homem é algo horrível. E a nossa cultura é cada vez mais decadente. A cultura ocidental é cada vez mais decadente com esse tipo de ideia. No coração das atribuições masculinas, um homem vai amar a sua mulher, não apenas com palavras. Ele vai amar ao ponto de sacrificar-se por ela. Mas ele vai fazer isso liderando, dando a direção, mostrando os caminhos. Ele vai fazer isso também sendo um provedor e um protetor. Ele vai cuidar da sua esposa. Uma palavra para as mulheres. Se seu marido não tem sido isso, ore por ele. Esse é o papel dele como um servo de Deus. Peça a Deus: Deus, faz do meu marido esse homem que as Escrituras estão dizendo que ele deve ser. Talvez você precise orar primeiro por você, pensando na mensagem passada, para que você seja a esposa que o texto bíblico diz que você deve ser. E queridos, devemos ser bem cuidadosos em querer que essas atribuições sejam vividas por nós no nosso casamento, na nossa família. Uma última palavra. Quando nós olhamos o Novo Testamento, na relação marido e mulher, sempre que a relação marido e mulher é colocada, normalmente as atribuições das mulheres são colocadas, são descritas, e as atribuições dos homens. O homem deve amar sua esposa como a si mesmo, como Cristo amou a igreja, e a mulher deve tratar o marido com todo respeito. Essas são as funções de marido e mulher cristãos, ambos cristãos. Essas são as atribuições deles dentro do lar. Eu não tenho dúvida, irmãos, que muitos dos casamentos hoje estão sendo desfeitos porque essas atribuições são desrespeitadas, não são praticadas. Se queremos casamentos segundo a vontade do nosso Deus, precisamos, as mulheres, cumprir as atribuições dadas pelo próprio Deus. Os homens, no meu entender, a atribuição mais difícil, amar a esposa como Cristo amou a igreja. E um dia, maridos, nós vamos estar diante do nosso Deus, prestando contas por isso. Amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. Me parece que essa é a parte mais difícil, é o desafio maior. Mas se nós conseguirmos, certamente, aquilo que é o ideal divino para o casamento vai ter sido realizado no seu casamento, no meu casamento, nós que tememos a Deus. Que o nosso Deus nos dê a graça, nos dê a bênção de conseguirmos fazer exatamente aquilo que Ele nos diz que nós devemos fazer. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra trazida a nós nesse momento. Ó Deus, lembremos de muitos e muitos e muitos episódios, milhares de histórias de casamentos que nós vimos começar e terminar tão cedo, tão rápido. Ó Deus, a nossa sociedade tem abandonado os Teus ideais, mas nós queremos, ó Deus, como Teu povo, como Teus servos,
Nós queremos, ó Deus, considerar a Tua palavra, e nós queremos praticar a Tua palavra. Deus, dê-nos forças. Deus, derrama a Tua bênção sobre as nossas famílias, sobre os casamentos, sobre os casais. Ó Deus, eu imploro de maneira especial para aqueles que já são Teus servos. Concede a graça de vencermos o egoísmo tão latente em nós. Dá-nos a bênção, ó Deus, as mulheres de serem esposas, como a Tua palavra diz, e os maridos de serem maridos assim, que amam, que se sacrificam, que cuidam, que fazem tudo aquilo que está ao seu alcance, para que o seu cônjuge seja bem cuidado. Ó Deus, dá-nos essa bênção. Nós sabemos que isso não é tarefa fácil, mas é tarefa necessária. Pai Celeste, queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Queremos te pedir essas coisas no nome de Jesus.